E aí, missionários, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. É, vou compartilhar aqui mais uma palavra curta com vocês, um pouco mais firme, um pouco mais diretiva, mais direcionada dessa vez, por causa de algumas circunstâncias que eu acho que devem ser pontuadas, né? Bom, galera, o que a gente precisa atualmente? A gente precisa de compromisso, comprometimento com as coisas, sabe? E esse comprometimento, ele não é comigo. Eu sempre falo com vários amigos, várias pessoas que caminham comigo desde 2000 e praticamente 2013, quando eu comecei a entrar para essa área de ação social, né, dentro da igreja, como estratégia de evangelismo. Porque desde essa época eu comecei a encabeçar, a liderar alguns movimentos. Então, eu me deparava com muita frequência com pessoas que queriam comungar e, ao mesmo tempo, auxiliar de alguma forma, mas não queriam um compromisso. É impossível isso acontecer. Jesus ele faz a seleção ali dos seus discípulos, né? No caso, ele convida algumas pessoas, e algumas das pessoas que Jesus convidou, o jovem rico é um exemplo, elas não aceitaram, elas não caminharam com Jesus, elas não quiseram um compromisso. Mas Jesus vira para os discípulos e joga um compromisso bem pesado para eles, né? Olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixe tudo para trás e me siga. Obviamente, eu não estou aqui me comparando a Jesus e nem querendo comparar o ministério nosso de missões ao ministério de Jesus de forma nenhuma, mas eu estou querendo aqui colocar um princípio. E Jesus não julgou aquelas pessoas que não aceitaram caminhar com ele naquele primeiro momento. Inclusive, ele veio para salvar aquelas pessoas. Ele morreu posteriormente na cruz do Calvário, trazendo salvação a todas aquelas outras pessoas que um dia rejeitaram e que logo depois receberam, já não através de Jesus, mas dos discípulos, receberam a mensagem da fé e aceitaram. Então, as pessoas que hoje querem caminhar conosco, mas sem um compromisso conosco, a gente vai agradecer, mas a gente vai pedir para que essas pessoas realmente tomem a decisão de nos falar não. E está tudo em paz. Não, a gente não vai perder a amizade, não vai perder o contato, não vai perder a alegria e o amor por nenhuma dessas pessoas. Aí eu estou falando, às vezes, com você que está em dúvida: eu vou assumir um compromisso ou não vou assumir um compromisso com eles. A gente prefere receber o seu não do que receber o seu sim e depois ele vir acompanhado com não comprometimento, ok? Isso vou ir um pouco além, porque isso aí vai te acompanhar para o resto da sua vida, no seu emprego, vai te acompanhar nos seus estudos, vai te acompanhar em outras igrejas, em outros ministérios. Se você ofertar e oferecer para alguém um sim, eu estou contigo, conta comigo, sem compromisso, não vai dar certo. As coisas não funcionam dessa forma. É necessário ter um compromisso para tudo na vida. E eu vou usar o texto aqui de Mateus 5,37 que diz, Jesus falando, quando disserem sim, que seja realmente sim, um compromisso. Quando disserem não, que seja não. E está tudo em paz, é isso aí. Não vou nem continuar o texto, mas está lá em Mateus 5,37, você pode acompanhar. Mas aqui o que Jesus está instruindo é exatamente aquilo que eu acabei de falar agora. Se você falar não, tá tranquilo, para qualquer pessoa, tudo na sua vida. Se você falar sim, aí o importante é que você contribua, continue e que vire realmente um compromisso até que a missão seja concluída. Eu vou te falar um pouquinho a respeito do sim sem compromisso. O sim sem compromisso é mais ou menos o que acontece hoje com a nossa geração. Eu quero uma faculdade, mas no meio eu desisto dela. Eu quero começar a treinar jiu-jitsu, mas no meio dos treinos eu me canso e não quero mais continuar aquela arte marcial. Vou mudar para uma outra. Eu quero treinar vôlei, mas aí depois eu vou e desisto e não continuo. É mais ou menos o que eu sempre falo para os meus alunos. A sua disciplina, ela tem que ser mais forte do que a sua vontade. Porque às vezes você tem vontade de fazer algo, mas aquilo ali não é tão forte, e você desiste. Mas quando a sua disciplina, olha, eu nem estou com vontade de fazer isso hoje, de ir para a academia hoje, de fazer uma corrida hoje, não estou com vontade. Mas a disciplina vai fazer com que você faça aquilo e continue fazendo e não pare. A disciplina pode ser trocada, a palavra aí, por compromisso. O seu compromisso,
ele tem que ser levado em consideração por você mesmo. Isso com as pessoas ao seu redor, mas reflete muito o que acontece com nós. Quando eu não me comprometo com a minha própria palavra com a outra pessoa, quem garante que eu me comprometo com a minha palavra comigo mesmo? Com os meus desafios, com os meus propósitos pessoais. Então, fica essa reflexão lá de Mateus 5,37. A gente espera mesmo ter vocês conosco, assim como eu tenho compartilhado em outras passagens do livro de Atos, por exemplo, reunidos no mesmo lugar. E eu vou finalizar com o livro de Atos, no capítulo 2, verso 1, que diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Reunidos, compromisso. E isso trouxe o Espírito Santo sobre eles, a promessa de Deus sobre eles, porque eles se comprometeram com Jesus, se comprometeram uns com os outros, e quando Jesus deu a ordem, fiquem em Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, todos eles tiveram um compromisso de estar naquele local uns com os outros, e a promessa chegou. Deus abençoe e até a próxima.